A primeira questão caiu no Enem de 2020. Eu resolvi pegar as questões que eu consegui que fossem mais atualizadas. Não necessariamente todos os assuntos caíram nos últimos anos, então vai ter questão também de outros anos. Mas vamos falar de Grécia. Olha só. Na Grécia, o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Assim, é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo. Então, povo e cidadão, aqui é a mesma coisa. Se povo e cidadão é a mesma coisa, ele está restringindo, ele está limitando. Mesmo tendo isso em conta, a forma democrática vivenciada e experimentada pelos gregos atenienses nos séculos IV e V a.C. pode ser caracterizada fundamentalmente, como direta. Então, aqui é um livro sobre a ciência política. Algumas dicas, né? Já que a gente está chegando perto da prova, eu não vou falar só da matéria, eu vou falar de questão também. Tem gente que prefere ler o enunciado primeiro, tem gente que prefere ler o texto primeiro, e aí é uma coisa sua. Você sabe o que é melhor para você. Geralmente, o que eu faço? Eu leio o texto primeiro, mas eu faço isso mais em humanas, porque eu sou mais confortável com as humanas. Então, quando eu leio o texto primeiro, eu meio que já sei o que vai querer de mim, entendeu? Eu meio que já sei o que vai querer de mim. Além de ler o texto primeiro, eu leio o texto e assim que termino de ler, leio a fonte. Muitas das vezes a fonte não é o caso, mas pode acontecer. A fonte também nos dá pistas. Então, isso é importante. Ler o texto, ler a fonte. Outra coisa que eu faço, e aí, gente, eu tô falando porque eu faço a prova todos os anos. Eu tô lá todos os anos. Então, é uma estratégia minha. E você, se quiser usar, fique à vontade. Outra coisa que eu faço é me perguntar qual é o foco do texto. Nesse trecho que eu li, o que eles estão querendo me dizer? O que essa pessoa está querendo me dizer? Bom, ela está querendo me dizer que o conceito de cidadania é limitado. Então, são poucas as pessoas que são cidadãs. E aí eu sei disso, por quê? E aí, revisando a matéria com vocês. Lá em Atenas, quando nasce a democracia e nasce a cidadania, essa cidadania é limitada aos homens maiores de idade atenienses. Eu preciso ter essas 3 características. Algo importante para vocês determinarem. Primeiro, dentro dessas características, não tenho, então, eu excluo muita gente, como, por exemplo, mulheres, como, por exemplo, estrangeiros, como, por exemplo, escravizados. Eu estou excluindo uma galera. Além disso, além dessa exclusão, eu não coloco como condição a questão da renda. Isso já caiu em prova. Como assim a questão da renda? Não é um voto, não é uma participação censitária. Logo, eu não preciso ser um homem ateniense maior de idade rico. Deu para entender aqui a diferença? Então, a democracia não vai discernir, não vai diferenciar quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro. Isso é importante na sua revisão. Já pode aparecer para você, como já apareceu em uma prova recente sobre essa questão financeira, né? Já apareceu, por exemplo, o que é a oligarquia e na democracia. Na oligarquia, geralmente, eu tenho as pessoas que têm posses, que têm terras. E na democracia, não. Eu não tenho essa condição como participante aí desse sistema político. Combinado? Gente, o que for melhor para vocês, vocês vão me contando. Se vocês preferem que eu já vou revisando antes mesmo de fazer a questão, comenta que tá bom assim. Se vocês preferem que eu faça a questão primeiro e depois comente um monte de coisa, comenta aí, tá bom? Essa questão censitária vai ser na cidade de Roma? Bom, primeiro, Sandy, que a gente não fala cidade de Roma, tá? A gente fala Roma antiga, porque Roma não vai ser só na cidade que a gente conhece hoje. Nasce ali, mas não vai ser só na cidade, combinado? Bom, a questão censitária
Em Roma, vai depender do período. Por exemplo, antes do chamado tribuno da plebe, você tem sim uma questão mais censitária, que envolve posses, que envolvem terras, porque antes do tribuno da plebe, a gente tem a participação exclusiva na República Romana dos patrícios, entendeu? Aí depois do tribuno da plebe, depois então desse aumento da cidadania para os homens livres, dessa ampliação da cidadania para os homens livres, e eu estou usando o exato mesmo vocabulário que o Enem usou, ampliação de cidadania para os homens livres, quando se trata do tribuno da plebe. A partir daí, já não é mais censitário. Mas coloca um asterisco aí se você estiver anotando, e se não estiver anotando, gente, eu aconselho a dar uma anotada no que eu tô falando aqui, que eu tô, jogando tudo nos vocês. Coloca um asterisco se você estiver anotando aí. Na Roma Antiga, nem no período da monarquia, nem no período da república e nem no período do império, não existiu democracia. Não existiu democracia na Roma Antiga. E vocês me perdoem, os cachorros que são dos vizinhos e eu infelizmente não posso fazer nada. Mas anota aí, não existiu democracia na Roma Antiga. Existiu democracia em Atenas e nas cidades em que Atenas influenciava. Não foi nem na Grécia Antiga como um todo e nem na Roma Antiga. Na Roma Antiga não existiu. Na Grécia existiu? Existiu. A partir do período arcaico, a partir aí de um certo período em Atenas e nas cidades que Atenas influenciava. Por exemplo, Esparta não tinha democracia. Combinado? Eu adoro revisão durante. Ótimo, Matheus. Quem tiver alguma dúvida, alguma questão, fiquem à vontade, tá? Boa noite, Bia. Boa noite para todo mundo que tá chegando. Não esquece de deixar o like. Bom, então depois dessa revisão aí que a gente teve com relação a esses sistemas, e não só isso, mas a estratégia que eu tô dando aqui para vocês, o que eu faço então com essa estratégia? Eu pego o texto, o trecho do texto e me pergunto, o que eles estão querendo me contar? O que eles estão querendo me dizer? Eles estão querendo me dizer que cidadania e povo é a mesma coisa nesse momento. Além disso, quer me dizer que o conceito de cidadania, que a lógica de cidadania é restritiva, mas ao mesmo tempo tem uma participação direta. É restritiva porque não é todo mundo, mas essa participação é bastante ativa. Deu para entender aqui? Quando eu faço isso, geralmente eu consigo chegar à resposta mais rápido, tá? Porque eu sei o que o texto está querendo de mim e é lógico, gente, eu uno com os meus conhecimentos. Por isso é importante estudar as humanidades. Porque o que eu vejo de gente nesse YouTube, meu Deus, me dá um arrepio, falando que não precisa estudar. Ou então, gente, esses dias apareceu na minha timeline assim, nesses 30 minutos você vai entender toda a teoria das humanidades. Ô, gente. Eu fiz 4 anos de faculdade e estudo todos os dias eu estudo história e ainda não entendi todas as humanas. Imagina em 30 minutos aqui, ó o livro do meu lado aqui, ó, eu leio todo dia, inclusive, ó, Várias Fases da Independência, eu tô acabando, tô no último capítulo, então assim, me ajuda aí, né? Mas vamos lá. Odeio esses clickbait, eu também, Sandy, nossa, me dá um arrepio. E assim, o que mais tem nessa véspera é descobrir o tema da redação. Aqui você vai fazer a prova sem ler. Ô, gente, fazer prova sem ler me ajuda aí, né? Vocês são mais inteligentes que isso. Mas vamos lá. Naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionado no excerto promoveu o quê? Aí, outra estratégia que eu gosto de fazer para ajudar a resolver a questão. Naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionado. Então, basicamente naquele contexto, a democracia promoveu o quê? Tá entendendo? Eu substituí praticamente a frase inteira por, naquele contexto, a democracia no texto promove o quê? É isso que você tem que responder. Triste que tem gente que acredita. Sim, Clarinha. Te ajuda a chegar nos 801 horas. Meu sonho, né, Valdir? Já pensou?
Ô, gente, me ajuda aí, né? Aí, não sabe por que a média do Enem é tão baixa na redação, porque as pessoas acreditam nas coisas dessa, né? Mas vamos lá. Entenderam aqui minha outra estratégia? Naquele contexto, a democracia promove o quê? A democracia promove competição para a escolha de representantes? É isso que eu consigo tirar a partir desse trecho? Não. Primeiro, gente, que para quem não sabe, e aí para quem não sabe eu te conto, tinha eleição? Tinha, mas tinha sorteio também de alguns cargos, tá? Então não tem competição no sorteio, sabe? É sorte, sacou? Letra B. Campanha pela revitalização das oligarquias. Pô, você tá dentro de uma democracia falando assim, não, chega de democracia. Ô, gente, eu juro que não foi coincidência, mas... Meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu, eu juro que não foi nenhuma coincidência. Se alguém entendeu, ok. Se não entendeu, beleza, vamos pra frente. Mas não, ninguém tá fazendo campanha contra a democracia aqui, não. Não na Grécia Antiga, tá? Letra C. Estabelecimento de mandatos temporários. Também não. Olha, sim, tinha mandatos temporários? Claro que tinha. Mas é essa conclusão que a gente tira a partir dessas informações? Não. Declínio da sociedade civil organizada. Gente, declínio da sociedade civil organizada? Essa galera tá se organizando, né? Pelo contrário. E letra E, participação no exercício do poder. Ó, letra E é o nosso gabarito. Se alguém pensou em alguma outra, me fala aí, Tati, eu achei que fosse essa alternativa. Letra E é o nosso gabarito. E aí, se você ficou em dúvida por que participação no exercício do poder, é devido à lógica direta. Para quem não entende a diferença, e isso, gente, já caiu em várias questões do Enem, principalmente, quando fala de Grécia, a chance de cair democracia, a chance de cair a diferença da democracia hoje e no passado é muito alta. A democracia hoje a gente chama de indireta ou representativa, que a gente aconteceu recentemente. A gente foi lá, votou em alguém e essa pessoa vai nos representar. Ponto. A democracia direta, você diretamente participa do exercício do poder. Por isso, participação. Como assim? Bom, é como se hoje fosse democracia direta, todo mundo, todo o Brasil, poderia ir lá em Brasília na hora da votação das leis. Então, eu aqui poderia votar na lei. Essa lei. E não só votar, como propor lei. Porque é isso que acontecia. Só que hoje é muito difícil, né? O Brasil tem sei lá quantos milhões, né? Aqui na eleição a gente viu quantos milhões votaram. Então, seria praticamente impossível, né? Você ir lá e discutir com todo mundo. Já aqui em Atenas, seria mais tranquilo, justamente porque é limitado, entendeu? Então, essa lógica limitada dá maior possibilidade dessa galera que é considerado cidadão participar. Consequentemente, a gente tem uma participação no exercício do poder. Me perguntaram, alguém me perguntou alguma coisa? Eu vi. Gente, se tiver alguma dúvida, comenta aí, que eu acho que eu perdi o comentário. Mas se tiver alguma dúvida de outra alternativa, tá? E, gente, triste que tem, acredita? Essa troca de palavras por sinônimo ajuda demais. Sim, Teus, ajuda pra caramba. Sabe por quê? Falando em vocabulário, olha, o meu microfone tá no máximo aqui. Gente, tá tudo certo com o áudio? Sem querer aqui, eu mexi no negócio aqui. Mas já que o Matheus citou isso, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou dar tempo para vocês mandarem antes de eu passar para a próxima. É muito legal tentar achar sinônimos, porque a prova, gente, ela não faz questão de te ajudar. Já te dou essa real aí. Por que a prova não faz questão de te ajudar? Porque se ela fizesse questão, se ela fosse muito fácil, teria que ter vaga para todo mundo, né? Então, a prova, ela precisa segurar a galera. Essa é a verdade. Essa é a realidade, vamos encará-la. Como a prova precisa segurar a galera, às vezes vai dificultar o vocabulário. E aí, eu quero muito sinalizar para quem tá me assistindo agora, inclusive quem chegou, não esquece de deixar o like, que muitas das vezes, vocês estão lendo as alternativas e vocês não entendem uma palavra. Eu não sei o que significa
Demagogia, por exemplo. Esses dias eu tava lendo esse livro ontem, e aí eu li demagogia e falei assim, eu sei o que significa demagogia, deixa eu dar uma olhada. Aí, digamos que apareça a palavra demagogia e você não sabe o que significa na alternativa. E aí você fica em dúvida entre duas. Você tem uma tendência a acreditar na outra alternativa, só que na alternativa que você ficou na dúvida, você ficou na dúvida porque você não sabe o que é demagogia. Gente, faz isso não. Na maioria das vezes, vocês marcam uma alternativa porque vocês não sabem o significado da palavra. Só que na maioria das vezes, é de propósito que a prova faz isso. A prova sabe que é uma palavra um pouco mais chata, um pouco mais difícil. E aí vocês ficam inseguros e inseguras e marcam aquilo, só que na maioria, eu não tô falando que é sempre não. Mas muitas das vezes não é a resposta. Então aqui já deixo uma dica com relação aos distratores. Muitas das vezes eles colocam palavras que vocês não conhecem para vocês caírem nessa da insegurança de vocês, entendeu? Então assim, do fundo do coração. Claro, gente, que pode ser que seja a resposta? Pode. Mas analisa, nenhuma das outras alternativas não tem a ver, não tem relação com a resposta? Só me ficou essa aqui que eu não sei muito bem o que é, aí tudo bem. Agora, se tem uma alternativa, por exemplo, participação no exercício do poder, faz sentido com a democracia direta. Aí, digamos que você não sabe o que quer dizer, sei lá, declínio da sociedade civil. Difícil, né, entender o que é um declínio de uma sociedade civil organizada. Tá, mas você sabe que participação do exercício do poder tem a ver com o que você quer marcar, tem a ver com o texto, tem a ver com o que está te perguntando. Marca ela. Seja mais confiante com o seu conhecimento. E lembrando outra coisa, o Enem tem questões fáceis, médias e difíceis. Se você tiver, tem muita gente que fala assim, eu não vou marcar essa porque essa questão é muito fácil, essa alternativa é muito fácil, muito boba, não deve ser a resposta. É a resposta. Provavelmente você está encarando uma questão fácil. E aí, gente, o que me mata é quando vem uma galera falando assim, poxa, Tati, eu tinha marcado ela, mas aí na hora do gabarito eu falei assim, não, deve ser outra, porque essa tá muito fácil. Gente, quando vocês fazem isso, principalmente no Enem, que é uma prova que valoriza as questões fáceis, quando vocês fazem isso, sua nota faz assim, ó. Eu contei pra vocês que eu faço o Enem todo ano, né? E aí, eu não lembro, tipo assim, quando eu faço história, quando eu faço sociologia, eu consigo acertar a maioria. Inclusive, ano passado, eu quase fechei a prova. Mas quando eu faço geografia, eu piro cabeção. E eu lembro que, sem ser no ano passado, no ano retrasado, caiu umas 3 questões de vulcão. Não sei se vocês lembram disso. Quem fez a prova, me conta aí se vocês lembram disso. E aí, tinha questão até fácil de vulcão, mas vê se eu lembro de vulcão, gente. Vê se eu lembro. Vulcão, pra mim, é aquele troço que sai lava, e é isso, acabou. Eu errei questão que era considerada fácil de geografia. O que minha nota fez? Mesmo eu acertando. Porque eu vou e acerto, por exemplo, as difíceis de história e erro as fáceis de geografia, minha nota cai, entendeu? Vocês estão gostando da trilha sonora aqui? Mas vamos lá. Vamos para a próxima questão.